E aí, ex-alunos do CPV, futuros alunos da Unifesp, vamos falar dessa nossa prova de hoje, de 13 de dezembro de 2012, da prova da Unifesp. Foi uma prova exigente, né, do candidato, exigiu bastante de você, aluno, uma vez que a prova, tanto da parte de texto quanto da parte gramatical, cobraram atenção, cobraram bastante releitura do texto e conhecimentos técnicos gramaticais também não ficaram de fora. Na literatura também não foi diferente, uma prova bem completa, antes de tudo, cobrando vários tempos literários e os autores principais de cada um, exigindo aí um bom conhecimento e favorecendo o candidato bem preparado, ou seja, você, aluno do CPV, ok? Vamos começar com a questão de número 1. Questão, uma tirinha, começando com uma tirinha já do Fernando Gonzalez, famoso aí pela Folha de São Paulo. Aliás, o meio de veiculação foi até esse. Meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão, que porcaria. Então tá bom, então Tuzão, pô, que porcaria e meia. Nossa, esse cara é o novo Drummond. Então, quer dizer, ele pega um dos maiores autores da literatura nacional, da literatura brasileira, e diz que o cara falando vocêzão e tuzão é o novo Drummond, tem um talento nato para poesia. Então, claro que é uma comparação irônica, como diz na alternativa C de Caco, pena irônica, pois sugere que os versos são, então, de má qualidade, ok? Questão de número 2, um poema, já embarcando na história do Drummond, colocou um poema do Drummond. E nesse poema você percebe que ele fala de diálogos, que a gente dialoga com tudo, durante todo o tempo, até mesmo, esse pedaço é importante, até mesmo no silêncio, olha lá, mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos, ok? Então, ele mostra que a condição de dialogar, a condição do outro, considerar o outro, é uma condição inerente, já própria do ser humano, não temos como sair dela, que é o que diz na alternativa B, Bush-Boff Biscoito, bolinho de bacalhau. É uma realidade inerente à condição humana. Já na questão de número 3, ele diz na abordagem temática do poema, destaca-se a inserção do discurso, obviamente, da comunicação. Por que da comunicação? Focando justamente o diálogo, focando o outro, a comunicação com o outro, estabelecendo-se uma reflexão filosófica sobre o fazer poético. Cacô, por que o fazer poético? Justamente porque a poesia dialoga com vários elementos, como o ser amado, o semelhante, o diferente, o indiferente. Tudo isso seria, então, uma maneira filosófica de se pensar o fazer poético, já que ele, como poeta, mostra a relação poeta-mundo. Fechou? Alternativa D, então, docinho de Damasco, na questão 3. Questão de número 4. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra. Pegou aí um trechinho do texto e pergunta: nesses versos da última estrofe, o sentido com que se emprega o imperativo afirmativo. Onde está o imperativo afirmativo? Aqui, ó. Escolhe teu diálogo. Tá aqui no comecinho. Escolhe teu diálogo, Você percebe que o imperativo aí não é propriamente uma ordem. Escolhe teu diálogo, é uma ordem. Não, seria mais uma sugestão, uma possibilidade. O imperativo, a gente já viu, pode sim ter essa ideia do desejo, Lembra, na própria FUVEST do ano passado, você viu lá o desejo, o imperativo, do contexto do Vinícius de Moraes. Então, a gente tem aí também o escolhe como uma possibilidade, como uma sugestão a você, leitor, dialogando com o mundo no seu fazer poético. E o mesmo no silêncio, e com o silêncio seria a maneira como você vai fazer esse diálogo. Então, seria a sugestão para o imperativo afirmativo e o modo para essas locuções adverbiais, alternativa A, na questão 4. Questão 5, um texto agora um pouco mais técnico, da Eni Orlandi, As Formas do Silêncio, de 1997.
Vamos ver que ele perguntou, você leu o texto aí, né? Um texto extenso, um pouquinho, mas que precisava ser lido, sim, né? E já na questão 5, ele perguntou, a ideia comum entre o poema de Drummond, lá do Diálogo da Poesia e tudo mais, e o texto de Annie Orlandi, diz respeito ao fato de que o silêncio, vamos ver logo no comecinho, olha que ela fala aqui, ó, logo no comecinho do texto, o silêncio é a matéria significante por excelência, ok? Então, o silêncio tem sim a sua significância, é também uma forma de comunicação, que foi o que Drummond falou até naquele verso que a gente destacou agora há pouco. Então, na 5, alternativa C de Caco Pena. Questão de número 6, ele vai para o segundo parágrafo do texto. E ele diz que nesse parágrafo empregam-se as aspas no termo condenado. Vamos encontrar lá? O homem está condenado a significar. Bem, quando ela diz que ele está condenado a significar, quer dizer, não tem como fugir disso. O homem já nasceu com essa função de ter significado para as coisas, de ser um significado até mesmo no silêncio. Então, o homem está predestinado a significar. E essas aspas acabam reforçando e chamando a atenção para esse termo, como corretamente dito na alternativa B. Ok? Questão de número 7. Ao analisar a prevalência da linguagem verbal na comunicação social, a autora enfatiza que, onde está isso no texto, Cacô? Está aqui no final, ó. Aqui no final, nessa mesma direção, coloca-se o império do verbal em nossas formas sociais. Traduz-se o silêncio em palavras. Vê-se assim o silêncio como linguagem. Consegue acompanhar aí? O silêncio como linguagem e perde-se sua especificidade. Então, quando ele diz que coloca-se o império do verbal e tira a essência, tira a especificidade do silêncio, a essência do silêncio se perde quando ele é traduzido, então, por esse império verbal que há na gente. O que diz na alternativa B, corretamente justificado no texto. Na 8, lá no 4º parágrafo, para que lhe seja atribuído sentido. Aí o pronome lhe substitui a expressão. Vamos voltar no texto? Vamos voltar no 4º parágrafo? Está aqui, ó. Disso decorreu um recobrimento dessas duas noções, resultando uma redução pela qual qualquer matéria significante fala. Isso é remetida à linguagem para que lhe seja atribuído sentido. Lhe seja atribuído para quem? Para a matéria significante, que está falando aqui em cima. Fechou? Então, seja atribuído sentido à matéria significante na alternativa D, docinho de Damasco. Vamos para a próxima? Questão de número 9. É um mundo terrível, as pessoas não sabem mais o que é carinho. Carinho é o diminutivo de caro. Pronto, né? Parte daquela piadinha tradicional, né? Que mulher gosta de carinho, né? Gosta de carro carinho, gosta de perfume carinho. Eita, vamos lá. A ideia comum, não é essa aqui. Estamos na questão 9. O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de a personagem no segundo quadrinho considerar que carinho e caro sejam vocábulos, o que é cognato, lembra? Vocábulos que têm a mesma origem, o mesmo radical. E o cara parte desse pressuposto, que carinho é o caro pequeno, ou seja, são palavras que têm o mesmo radical, só que uma com sufixo de diminutivo, ok? Então, seriam sim uma consideração de termos cognatos, como dito na alternativa D, docinho de Damasco. Beleza? Tenho certeza que você entendeu bem a tirinha aí, principalmente se você for mulher. Né? Bom, questão 10, um texto também aí um pouquinho extenso, né? A prova foi um pouco cansativa, como você pode perceber, né? Bastantes textos que todos tinham de ser lido, mas tenho certeza que você se deu bem, a gente treinou durante o ano. Uma questão um pouquinho literária. As informações apresentadas no texto referem-se à literatura o quê? Na questão 10, logo no comecinho, ele diz aqui, ó, essa poesia não logrou estabelecer-se em Portugal. Aqui no começo, essa poesia não logrou estabelecer-se em Portugal. Então, a gente já sabe que a poesia não esteve em Portugal. E vamos lá para a linha 11, né? Daí vem que esses poetas sejam formalistas.
e preguem o cuidado da forma artística como exigência preliminar, ok? Então ele está falando de uma arte que é formalista, que prega a forma e não o conteúdo, ou seja, invejo ourives quando escrevo, lembra? O parnasianismo, né? É a arte do ourives, o que importa é fazer uma poesia bem feita. Então estamos lá na poesia parnasiana, cuja preocupação com a objetividade a opõe ao subjetivismo romântico. E o texto deixa claro que essa literatura não se impôs na cena literária portuguesa. Em que ponto? Lá no comecinho, como eu mostrei para vocês. Tá bom? Questão de número 11, também aí na literatura, né? Os textos do Cesário Verde. Em relação à igreja, o eu lírico assume nesses versos uma posição, bem, ele diz, né? 2 igrejas e tal, e nelas esfuma um ermo inquisidor severo. Então ele volta lá na Inquisição, lá na história da Inquisição. Então ele não é muito amistoso com a igreja, não. Logo ele assume uma postura anticlerical, né? Contra aí as normas da igreja. Fechou? Alternativa A. Questões 12 a 14, falando aí que o xixi tá caro, né? Para fazer xixi lá na orla do rio, o camarada vai pagar R$1,50. Caramba, imagina se for o número 2. Né? Deve deixar o salário do rapaz lá. Na questão 12, ele falou, o autor mostra que a concessionária Orla Rio procedeu de forma... Olha o que ele fala aqui, ó. Falou que a idade dos idosos para a gratuidade foi elevada de 60 para 65. Só que o Estatuto do Idoso diz que é para com idade igual ou superior a 60 anos. Opa, então peraí. Está fora do que diz o Estatuto do Idoso aqui. Então, de fato, ela procedeu de forma contrária ao que preceitua o Estatuto do Idoso. Fechou? Alternativa A. Na questão 13, no texto, há uma crítica àqueles que... Vamos ver lá? Está nesse pedaço aqui agora, ó. Está aqui. Se o mal está feito, os economistas devem agora se preocupar com o choque do preço do uso do banheiro público na meta da inflação. Né? Então ele começa até um pouco irônico aí. Né? Ele fala, pô, então ele esquece o bem da população e agora começa a ir além, a usar isso como desculpa para outras coisas. Se na ditadura usou-se o chuchu como problema, por que agora não usar o xixi como problema? O que diz aí no nosso texto. Então, uma crítica àqueles que desconsideram os interesses coletivos, como pagar barato para se fazer um xixi, e encontram justificativas pouco plausíveis para as decisões que tomam. Então vamos aumentar a inflação. Por quê? Porque o xixi lá ficou caro. Complicado. Então, o texto criticou na alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau. Questão 14, a relação de sentido entre ditadura e democracia, estabelecida no último parágrafo, também ocorre na seguinte passagem. Questãozinha um pouco sutil, um pouquinho complicadinha aí de a gente perceber. Provavelmente você chegou lá por exclusão a gente chegaria, mas bem sutil mesmo essa questão. Lá na alternativa E, ele diz, até nas flores se encontra a diferença da sorte, umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Esse poema se aprendia nas escolas do passado. Hoje, a diferença da sorte atinge até mesmo os partidos políticos, que podem ser resumidos em situação e oposição. Você viu que no texto ele não faz uma diferença entre o hoje e a ditadura, né? Tanto é que ele fala, na ditadura era o chuchu, agora é o xixi. Então ele faz uma aproximação entre ditadura, os tempos da ditadura e os tempos de hoje. É o que a gente tem aqui, né? Antes havia essa oposição, o mesmo elemento podia ser usado para duas situações distintas. Hoje, mesma coisa, trazendo isso para a política, mesma coisa. O partido político vai para a situação, depois vai para a oposição, é o mesmo elemento visto e se comportando de maneiras diferentes, tanto antes quanto hoje. Cacô, pouquinho longe aí, né? Mas das demais a gente não tem nada que chegue perto. Então, corretamente marcada no gabarito oficial, alternativa E, mas de fato exigiu aí um pouco de abstração de você
aluno, ok? Poderia sim ter sido uma questão mais objetiva, não negamos. Questões 15 a 18, um outro texto aí da A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, né? Aquele mesmo que escreveu O Moço Loiro, né? O Loiro e a Moreninha. Dá para fazer um café com leite. Questão de número 15. A forma como se dá a construção do texto revela que ele é predominantemente, você viu aí, que ele está descrevendo um sarau, uma descrição subjetiva de um sarau bem específico, tá? O velho faz isso, né? No sarau, o velho, sempre tem aquele velho que faz isso, sempre tem aquele cara que faz isso e tal, ele põe um pouco da pessoalidade dele, né? Mas é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo bonito, tudo legal, como é no romantismo, como são as coisas no romantismo, na descrição de um sarau, né? Para apresentar as características de um sarau sem perder o toque do romantismo, né? Com essa amenidade, uma visão otimista da realidade social, que é a função do romantismo, né? Então a gente tem tanto a questão 15, alternativa D, falando que é o sarau, quanto a 16. As duas questões são respondidas automaticamente, né? Elas são bem próximas uma da outra. A 16 dizendo que é essa visão otimista da realidade, que é a função, como a gente disse, do romantismo, né? Esconder as mazelas da sociedade, política principalmente, né? Questão 17, também do texto. Considerando os papéis desempenhados pelas personagens no texto, é correto afirmar que... Vamos ver lá os papéis das personagens no texto? Vamos ver? Ele diz aqui, ó, logo no comecinho, ó, o diplomata, vamos ver aqui? O diplomata ajusta com um copo de champanhe na mão os mais intrincados negócios. Então você vê que ele consegue, com o copo de champanhe vai ajustando as coisas, o cara é ligeiro, o cara é perspicaz. E aí ele põe lá embaixo, o velho lembra-se dos minuetes, encontrou aí? O velho lembra-se dos minuetes, das cantigas do seu tempo, o velho lá todo... saudosista. O moço goza todos os regalos da sua época, né? O cara só lá querendo desfrutar os presentes, os prazeres da época. E as moças são como estrelas no céu, ou seja, as moças realmente encantam os olhos, né? As moças são o brilho do nosso sarau. Então, nessa sequência, a gente tem lá o diplomata perspicaz, o velho saudosista, os rapazes usufruindo da vida e as moças encantando a todos, como o é até hoje, não é verdade? Questão de número 18, alternativa C, então, na 17. Questão 18. Assinale a alternativa em que a eliminação do pronome implica a mudança do sujeito. Opa, você lembra, né? Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. O C, olha o C aqui, o C, lembra apareceu o C? Dá aquela sambadinha, fica feliz, apareceu o C. O que acontece aí? Voz passiva sintética. Tenho certeza que você lembrou da voz passiva sintética. Então quem que é o sujeito? Um ataviado dandy. Se o sujeito é um ataviado dandy, porque é voz passiva, se eu tirar o C, acabou a voz passiva. Aí eu tenho ali, vê, um ataviado dandy. Pronto, não é mais voz passiva, um ataviado dandy virou objeto direto, mudou. Cara, aparece o C, você já sabe. Muda a função sintática na alternativa A de amoreco. Na 20, um pouquinho de concordância, né? Não é uma irregência, não é uma questão complicada, é só a gente fazer com atenção a questão de número 20. Ele diz lá, autocontrole e disciplina sem preparação adequada, bem, sujeito composto, verbo no plural, sem preparação adequada podem criar mais problemas mentais e beleza. Devido abordagem corporal, bem, devido locução prepositiva, né? Devido a algo, então vamos colocar a preposição. Devido a essa abordagem corporal, beleza, vamos lá para baixo. Como uma categoria de yoga, trabalha apenas as valências. Bem, aí é a regência do verbo trabalhar, transitivo direto. Então, só o pronome relativo que trabalha apenas as valências. O verbo não rege preposição, que é o que consta na alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau. Questão 20, examine a tira. Mano, nós, maneiro encontrar tu. Shopping hoje, demorou, 20 horas lá. Demorou, 22h50 lá. Sabe lá o que aconteceu aí.
Homem legenda, ataca no Rio de Janeiro. Ok, percebeu lá, né? Então o cara sacaneou o encontro. Bastante comum na fala coloquial, ele falou, maneiro encontrar tu. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí nesse maneiro encontrar tu? Ele usou um pronome reto na posição de objeto direto, coisa que não pode acontecer. Aí seria o pronome oblíquo, maneiro te encontrar. Semelhante a uma coisa que... Quantas vezes a gente falou disso na sala de aula? Ah, você deve estar enjoado de ver isso aí. Quando o pessoal chegou na frente do prédio, viu ele? Ah, eu vi ela, você rua, nós dois Alameda, o que é isso? Eu vi ele não, eu ouvi na rua, você sabe bem, né? Então aqui ele usou um pronome reto na posição de objeto direto. Não dá, não pode acontecer, é a mesma falha da tirinha lá de cima. Então, alternativa D, Docinho de Damasco. Questão 21, poema Prece, de Fernando Pessoa. Lembrando que é do poema Mensagem, né? Que é uma releitura dos Lusíadas. Lembra disso? Cobrando um pouco também o conhecimento histórico do poema. Lembra que o Fernando Pessoa fez o poema Mensagem justamente para ser um novo canto ao heroísmo português. Próximo, como a gente falou, aos Lusíadas, bem mais antigo do que o poema Mensagem. E nesse poema, então, você percebe, principalmente aqui no fim, né, que ele diz, e outra vez conquistaremos a distância do mar, ou outra, mas que seja nossa. Então, ele busca reviver o sonho de uma nação grandiosa, cantando um Portugal almejado por seus feitos gloriosos. Por que o reviver? Porque é uma expressão clara, né? Uma relação clara aos Lusíadas. E ele quer de novo isso, uma conquista nossa no caso, portuguesa, Fernando Pessoa. Fechou? Corretamente marcada, então, a alternativa C, de Caco Pena. Há cerca de 2 meses, né? Olha o que ele colocou aí. Há cerca de 2 meses, né? Não precisava ler o texto para as próximas, mas para essa aí não precisava. Para a primeira questão era só bater o olho, né? Por quê? Eu tenho tempo decorrido. Fazem 2 meses? Não, faz 2 meses seria verbos haver e fazer, indicando o tempo decorrido em pessoal. E eu tenho o verbo haver aqui, ó. O verbo haver na alternativa B, há cerca de. Olha o verbo haver indicando o tempo decorrido aí, beleza? Alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau. Na 23, já um pouquinho do texto. Quando você leu o texto aí, você percebeu que o cara quis cobrar R$ 1.400 para devolver a senha para a menina. Então, peraí, o que ele quis? Extorquir a jornalista, né? Roubou a senha, quer R$ 1.400 para devolver os arquivos para ela? Opa, tá muito caro. Quis extorquir a jornalista. Alternativa A. E na 24, alternativa em que houve alteração da classe gramatical da palavra em destaque. Cara, um pouco complicada essa questão, porque a gente tem uma que é questionável. Não questionável, né? Mas uma que daria para a gente até marcar também como correta. Ele marcou a D, excelente, muda a classe de palavra. A jornalista britânica Rowena Davies, britânica é um adjetivo, legal. A britânica Rowena Davies substantivou. Trabalhamos muito isso em sala, derivação imprópria, um adjetivo virando substantivo, lembra? Tenho certeza que você marcou a D, foi lá, de boa. Agora, lembra que na C, eu não posso dizer que o dela é um pronome possessivo. Tem valor semântico de posse, Caco? Tem, mas é a mesma coisa que eu falar, né? Levaram a carteira da menina. Da menina não é um pronome possessivo, é uma preposição com valor de posse iniciando a locução adjetiva. Lindo, que é o caso daqui, a carteira dela, é a preposição de contraído com o pronome ela. É um pronome possessivo como sua? Não. Mas como não é a mesma palavra que alterou de classe, vamos forçar a mão? Então tá bom, vamos aceitar. Aqui é a mesma palavra que mudou de classe, tá correto. Aqui é outra palavra, então tá bom, vamos marcar a D. Mas eles poderiam não ter feito isso na C, poderiam sim. Mas a mesma que mudou de classe foi a D, Docinho de Damasco, beleza?
Questão 25 a 27, questões 25 a 27 mais um texto. Um texto técnico aí da Flávia de Barros Carone, né? No livro Morfossintaxe, de 1986. E algumas questões. Ele fala do leite de cabra em pó. Beba leite de cabra em pó. O que acontece aqui? A cabra é em pó? A cabra é em pó? Então você bebe um leite de cabra em pó? É possível ter essa leitura. Claro que não foi isso. O tanto de cabra quanto leite, né, o de cabra quanto em pó, se ligam ao vocábulo leite. É leite de cabra, leite em pó. Lindo. Mas gera uma ambiguidade. É justamente essa ambiguidade que ele te pergunta na questão 25, né, em que ele deixa claro que as expressões de cabra e em pó são regidas pelo mesmo termo, leite. E da forma como são empregadas, geram enunciados ambíguos. De fato, geram enunciados ambíguos. Ok? Já na 26, ele foi uma relação bem simples de conjunções. Bem simples. Foi no óbvio, foi no claro. Essa aí eu tenho certeza que você acertou dentre as outras, claro. Tá? Então, é levar a sentir uma relação sintática mesmo que estejam fora de um contexto, embora, apesar de, concessiva. Como todos rissem, o autor da frase emendou. Já que todos riram, uma vez que todos riram, causa, consequência, ou como, estabelecendo uma relação de causa. Então, concessão e causa, alternativa C de Caco Pena. Para 27 ainda, também, uma questão, aliás, cujo enunciado pode ter te dado um pouco de confusão. Um enunciado não muito claro aí. De acordo com o texto, a ordem estrutural diz respeito à macroestrutura da frase e a ordem linear, a manifestação concreta, palavra após palavra dos constituintes da oração. Puta, o que esse cara falou aí, Caco? Assinale a alternativa em que, no par de palavras em destaque, a coincidência entre essas duas ordens. O que ele falou, Caco? Bem, na verdade, ele quer saber aquela alternativa em que está tudo na ordem direitinha, naquele comum, né? Da manifestação concreta, palavra após palavra, que não há nenhuma inversão sintática. Caco, como que eu poderia perceber isso, esse enunciado maluco, cheio de termo técnico, que eu não costumo usar? Tudo bem. Na A, adjetivo, substantivo, rara disputa. Na B, diferentes concepções, adjetivo, substantivo. Na C, adjetivo antes do substantivo. Na D, adjetivo antes do substantivo, um novo jornalismo. E na E, na ordem direta, ouro olímpico, substantivo, adjetivo. A gente treinou bastante isso. Na dúvida, olha todas, vê o que tem de diferente. Vai na diferente. Era isso que ele queria, saber aquela em que as palavras estão na sua sequência tradicional. Se há uma inversão, como em todas as outras, não vamos marcá-la. Vamos na que está na sequência direta, substantivo, adjetivo, alternativa E de elefantinho colorido. Ok? Questões 28 a 29, um texto pesado aí, do Augusto dos Anjos, apóstrofe a carne, né? Um texto tenso aí. No soneto de Augusto dos Anjos, é evidente. Vamos ver por que tem alternativa E aí? O uso de conceitos advindos do cientificismo do século XIX. Onde está isso, Cacô? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Logo no segundo verso, orgânica batalha. A gente tem lá feixe de mônadas bastardas. Então a gente tem alguns conceitos aí do cientificismo do século XIX. Depois ele vai, vamos para lá, meio dos quais o poeta mergulha no eu, buscando explorar seu ser biológico e metafísico. Vamos ver no texto? Biológico, a gente tem aqui olhos que o humus necrófago estraçalha. E a gente tem o homem negro e heteróclito composto. Então ele está falando da formação, da composição dos olhos, da composição do homem em si, biológica e metafísica. A gente tem a alva flama psíquica trabalha, aqui na segunda estrofe, a alva flama psíquica trabalha, o flâmeo fogo etéreo, aqui embaixo, flâmeo fogo efêmero, desculpe, efêmero ardas. Então a gente tem aí os conceitos também metafísicos. Então, tudo comprovado no texto para a nossa alternativa E.
Questão 29, ele diz, no plano formal, o poema é marcado por... Mais um pequeno detalhe aí, tá? Todas elas, versos brancos, vocabulário antilírico, assonâncias, versos sem rimas, versos livres, tudo isso é absurdo. Então, de fato, temos um vocabulário seleto, como a gente acabou de ver, temos vários exemplos de aliterações, mas rima rara, é que houve uma pequena confusão de conceito aí. Nós temos rimas ricas, segundo, aliás, fonte do nosso professor Anzalac, professor que esteve com vocês durante o ano, ok? Então, rimas ricas, que são classes de palavras diferentes, mas não rimas raras, que, segundo ele, seriam um trabalho mais com parônimos e tudo. Então, fica essa observação aí, mas, por eliminação, de fato, chegamos à questão B de bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau, beleza? Questão 30, para terminar, uma tirinha bem bacana aí para terminar a sua prova, né? Escaneei alguns pelos do sovaco. Olha lá, o cara escaneando pelo do sovaco. É uma obra de arte, uma crítica ao atual vazio. Bem os críticos de arte, né? Fazem aquelas coisas das artes plásticas. Se chama sovaco. Olha que bacana a tirinha. E tu com os caralho, né? Sovaco, escaneando os pelos do sovaco. Bom, ele brincou aí com o sovaco e o sovaco. Acabamos de falar, aliás, né, dos parônimos, essas palavras que têm a sonoridade parecida, mas são diferentes. A escrita é diferente, a sonoridade é diferente, mas bem parecidas. E é isso que ele fez, a paronomásia, o trabalho com parônimos, figuras de linguagem, um dos nossos últimos assuntos do nosso curso. Está bem fresquinho na sua cabeça. Paronomásia é verificada pelo emprego de palavras parecidas. Ele não explicou o que é a paronomásia, né? Não precisa, né? Você sabe, mas ele explicou, foi bonzinho com você, né? Tenho certeza que você foi muito bem nessa prova da Unifesp e esperamos boas notícias, ok? Apareça lá, mande um abraço pra gente lá, vai lá dar um abraço e dizer como tá a sua vida na Unifesp, no seu curso superior. Eu sou Caco Pena e estive com você corrigindo a prova da Unifesp 2013. Um grande prazer e até a próxima.